Boa tarde, gente. Graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está lá em Mateus 25, do 1 ao 13. A gente vai dar uma estudada essa palavra. Ela fala sobre as 10 virgens. E o tema dessa mensagem, que é uma mensagem bem curta, é a igreja da última hora. Então vamos lá, vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens tem muito a nos ensinar para a igreja de hoje. Podemos refletir sobre o significado simbólico desse texto. Virgens representa igrejas. No Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. O noivo representa Jesus Cristo. Em Marcos 2, 19 ao 20 diz assim: e Jesus disse: pode porventura o filho das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? E quando tem consigo o esposo, não pode jejuar. No 20. Mas dias virão em que lhe ser tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. É o que Jesus está falando. Um dia vai ser lhe tirado o esposo, então jejuarão. E as lâmpadas representa no que nós somos a luz para o mundo, né? Vós sois a luz do mundo, que está lá em Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo, não podemos esconder. Azeite representa a unção do Espírito Santo. No 1 João 2,20 diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Podemos entender que as 10 virgens representam a totalidade das igrejas cristãs, contudo a metade delas estão despreparadas para a volta de Jesus. Acima de tudo, precisamos saber que a igreja somos nós, eu e você. Como deve ser a igreja dos últimos dias? Vamos fazer uma comparação entre as virgens nestes e as sábias e entender como não deve ser a igreja que preciso fazer para estar preparada. Versículo 1. Sono versus acordado. Versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. A igreja está despreparada, dormindo como as virgens nestes. Como saber se a igreja está dormindo? Se está descansando ao invés de trabalhar? Se está com os olhos fechados, não enxergando os desafios ao seu redor? Se estiver mais preocupada consigo mesmo do que com a salvação de vida. Infelizmente, nos últimos tempos, muitas igrejas estão dormindo espiritualmente, sentem-se cansadas por não buscar um renovo do Espírito Santo. Estão exaustas de tantas coisas que realizam, contudo não estão fazendo a vontade de Deus. A igreja da última hora não deve estar acordada. Como fazer para a igreja estar acordada? Mantê-la-se em alerta à espera da volta do nosso Senhor. Vigilante diante dos desafios que há no mundo, ocupada pregando o Evangelho. Deus quer uma igreja que não durma como as virgens sábias. A igreja precisa lutar contra o sono espiritual e manter acordada o tempo todo. Como soldado à espera do amanhecer, a igreja deve ser vigilante dos últimos tempos. Como está a igreja hoje? Você, como igreja, faz uma análise, dormindo ou acordado? Não durma, seja a igreja despertada para o Senhor. O Senhor espera que encontremos nós acordados.
2. Apagada versus iluminada. Versículo 8 diz assim: E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. A igreja está despreparada para a volta de Jesus, está com sua luz apagada. Como saber se a igreja está com a luz apagada? Se não estiver dando testemunho de vida, se não estiver pregando o evangelho, inclusive a volta de Jesus, se estiver sem brilho e alegria. É lamentável que hoje muitas igrejas estão apagadas. O ativismo, o tradicionalismo tem feito igrejas perderem seu brilho. Divisões e escândalos estão apagando muitas igrejas. Enquanto a partida, há igrejas que estão cheias de holofotes que não refletem a glória de Deus e sim do homem. Divisões, quero abrir um parênteses assim, para falar sobre isso. Divisões é uma coisa interessante, porque o diabo ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus falando com Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno, o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. O que derruba uma igreja é a divisão e a competição entre os irmãos. Eu costumo dizer sobre divisões, eu costumo dizer: não venha competir comigo, porque se competir comigo eu abro mão, porque é mais fácil você abrir mão. Eu abro mão de qualquer coisa que quiserem competir comigo, porque eu prefiro abrir mão e deixar outra pessoa fazendo aquilo que eu estava fazendo do que competir com ela. Porque a divisão e competição acaba com a igreja. É a única coisa que pode derrubar a igreja hoje, é a divisão e competição entre os irmãos. Então vigiemos nisso. Tomemos cuidado com isso. A igreja da última hora precisa ser uma igreja iluminada. Como fazer para a igreja manter-se acesa? Trabalhar o caráter e o testemunho de vida dos seus membros, ocupar-se pregando o evangelho, buscar o Espírito Santo o tempo todo, não deixar o Espírito Santo se apagar na igreja. Deus quer uma igreja que seja luz para o mundo. Em Mateus 5,14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por isso a igreja precisa se manter sua luz sempre acesa. Nunca deve deixar levar pela luz deste mundo, que rapidamente se apagam, como a luz que apenas reflete a luz do sol em meio à noite. Assim, a igreja deve refletir a luz de Cristo àqueles que estão nas trevas do mundo e do pecado. Como está a sua igreja hoje? Apagada ou iluminada? Mantenha sua luz acesa. 3. Carnal versus ungida. 4, versículo 4 diz assim: Mas os prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. A igreja despreparada é carnal e não espiritual. Como é uma igreja carnal? Não tem oração e a pregação como prioridade, voltada para si mesmo e seus próprios interesses, não presta serviço ao próximo para mostrar o amor de Deus. As virginécias estavam movidas pela vontade carnal, não entendiam a seriedade que estava acontecendo. Por isso deixaram suas lâmpadas vazias. A maior marca de uma igreja carnal é o secretismo. Uma igreja que se mistura com o mundo e absorve costumes externos. Muitas igrejas são carnais. As pessoas só fazem o que querem, agradando a si mesmo e não ao Senhor. Quando as pessoas só cantam o que gostam, estão louvando ao homem e não a Deus. Quando a igreja não está voltada para alcançar os perdidos, se torna um grupo social sem propósito espiritual. A igreja da última hora precisa ser ungida. Quando é que a igreja é ungida? Vive em oração intercessória pelos perdidos e enfermos, estuda e etc. Estuda as escrituras e prega o evangelho, e prega a volta de Jesus. Está ocupado ajudando seu próximo. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a igreja deve buscar a unção do Espírito Santo. Uma igreja espiritualmente preparada não está preocupada com outra coisa a não ser anunciar o evangelho, pois crê que o dia da volta do Senhor está próximo. Você, como igreja, é carnal ou espiritual? Vamos analisar isso. Isso é sempre importante nós analisar. Busque a unção do Espírito Santo e vença a sua carne. Alimente-se mais do Espírito, leia a palavra, fale com Deus, ore. Assim você consegue vencer a tua carne. Nossa carne nunca se dobra, nunca se converte. A palavra de Deus diz que a carne nunca se dobra. Então nós temos que vencer ela na palavra de Deus, alimentando nosso espírito, alimentando mais nosso espírito que a nossa carne. 4. Impura versus virgens. Versículo 12 diz assim: E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus falando para as virgens nécias. A igreja despreparada para a volta de Jesus é impura. Como saber se há impureza na igreja? Se houver injustiça na forma de ser, se contaminar com as práticas mundanas, envelhece ou perde o vigor com o tempo. A igreja perde sua virgindade quando se envolve com as questões mundanas, deixa de depender do evangelho e passa a negociar sua missão. Igrejas que funcionam mais como empresa do que como agência missionária, comprometem-se com a política e não com a cidadania.
o nome do seu líder passa a ser mais notável do que o nome do dono da igreja, que é Jesus. Isso seria uma igreja impura. A igreja da última hora precisa ser uma igreja virgem, ou seja, pura. Como é uma igreja pura ou virgem? Não aceita a injustiça e o seu sistema de trabalho. Não se contamina com o mundanismo, mantém-se fervorosa e renovada. Prega o evangelho, a palavra de Deus genuína. A igreja que o Senhor quer desposar nas bodas do Cordeiro tem que ser virgem, pura. Deus quer preparar uma igreja para a última hora, para apresentar a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27 diz assim: para apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para ser assim, a igreja não pode perder sua glória que é a presença de Deus. Não pode se macular com as imundícies do mundo, nem envelhecer com tradicionalismo. Sua igreja ainda é virgem ou já se contaminou com o mundo? Persevere-se com a igreja pura para o Senhor. 5. Atrasadas versus preparada. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. A igreja atrasada não está pronta para a volta de Jesus, que afirmou às nécias: não vos conheço, no versículo 12, Jesus disse. Como saber se a igreja está atrasada? Não cumpre o seu papel missionário. Quando não está atenta para obedecer à vontade de Deus, não vive como se estivesse nos últimos dias. Muitas igrejas estão vivendo como se o reino de Deus fosse aqui na terra. Não estão preparados para a volta de Jesus. Todo o seu tempo é dedicado para eventos e são passageiros. Eventos que são passageiros, ou para construir templos gigantes, faraônicos, como se fosse para a eternidade. Uma igreja atrasada deixa o mais importante para depois. Não reserva de azeite. Não tem reserva de azeite. A igreja para a última hora deve estar preparada com azeite de reserva. Como é uma igreja preparada? Em primeiro lugar, cumpre a vontade do Senhor. Vive cada momento como se o Senhor estivesse chegando. Se dedica a salvar a vida antes do que eventos e construções de templo. A igreja de Deus em buscar da última hora será uma igreja que está pronta para subir, endereçada como uma esposa serviada ao seu marido. Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem luz, nem sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão todos para sempre. Seus interesses não estão aqui na terra, e sim no céu. Almeja ardentemente ganhar almas, aguardando expressadamente para a vinda do Senhor Deus. 1 Pedro 3,12 diz assim: aguardando, apressando-vos para a vinda do seu Deus, em que os céus, em que o fogo e os farão, os elementos ardentes se fundirão. A igreja preparada para a volta de Jesus é uma viajante que tem as suas malas prontas, passagens compradas, já aguardam no ponto a chegada da condução. A bagagem são almas, passagem foi comprada pelo Senhor Jesus. O ponto e postura o servo obedecer ao honra do Senhor. Mateus 24:36 diz: porque surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, profetas que farão grandes sinais, prodígios, e possível enganaria até os escolhidos. Nós, como igreja, estamos preparados ou atrasados? Não perca tempo. Prepare-se para a volta de Jesus. Jesus está voltando. E à meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo, como está no versículo 6. E saindo ao encontro, já é quase meia-noite, o tempo está abreviado. Não durma, desperte, levante-se, prepare, acenda a sua luz, reserve seu azeite, não perca tempo, não vamos perder tempo com picuinhas, com coisas que não são de Deus. Vamos preparar nossas lâmpadas, vamos estar com uma lamparina acesa, com o nosso azeite transbordando. Busquemos a unção do Espírito Santo, estejamos preparados. Jesus está voltando, não é tempo mais de divisão, de competição, agora é tempo de colheita das vidas. Aí no seu lado, no seu vizinho, no trabalho, na escola, tem gente que precisa de Jesus e ainda não se converteu a Cristo. Sejamos diferentes do mundo, porque a diferença, nós sermos diferentes do mundo é que vai fazer a diferença e ganharmos eles para Jesus. Ainda não paguemos preço, pague preço, chore, tenha as dores de parto, chore por uma vida. Se não choramos o suficiente, então como podemos desistir das vidas? Não desista, corre atrás. Não desista da família, lá do trabalho, não desista das pessoas, como se Jesus tivesse desistido de nós. Ele não desistiu. As pessoas, não desista, insista. Não é que convidei 2 vezes, convide 10, 20, 30, 40, 50 para Jesus, se for possível. Mas não desista. Quem fará a obra é Deus, você só tem que ir. Amém?